Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Então hoje a gente vai ter mais um videozinho de explicação. E antes de eu começar a matéria de hoje, eu gostaria de falar para vocês sobre a matéria da última aula que a gente teve de explicação, que é o capítulo 22. Eu falei para vocês das if clause. E antes da gente continuar falando das if clause, eu queria lembrá-los ao seguinte: a primeira if clause que a gente viu, né, foram as factual conditionals, que elas indicam realmente uma situação que pode acontecer, uma situação real, tá? Então a gente viu aqui, ó, que a gente tem a present factual conditionals, que são aquelas if clause que vão ter o present continuous, simple present, né, modal verb imperative, né? E nós vamos ter a Future Factual Conditionals, que aí a gente vai ter a if clause com simple present e a oração principal, né? A gente vai ter o future com will, com going to e os modal verbs que indicam futuro, como é o caso do must, o may, o can, tá? O might. E a gente tem, eu expliquei para vocês também sobre frases interrogativas usando o if clause. Se você está com alguma dúvida, vamos lá no capítulo 22, assistir ao vídeo novamente, que eu estou explicando lá tudo direitinho para vocês, as if clause factual conditions. Hoje, nós vamos continuar com as if clauses, tá? Com as orações subordinadas adverbiais condicionais, só que agora unreal conditionals. A gente vai ver que essas orações elas também funcionam como condições irreais. Não existem, tá? Então o que acontece? O presente é totalmente diferente do que a if clause. É como se fosse assim: se eu tivesse tempo, a verdade, eu não tenho tempo, tá? Então ela é ao contrário da realidade. É por isso que elas são chamadas de unreal conditionals. Vamos lá. Conditional sentences can express a factual condition or an imaginary condition in the if clause. Foi o que eu expliquei. As factual conditions, né, elas vão indicar condições reais, fatos reais. Já as unreal conditions, né, conditionals, elas são imaginárias. Olha ali, ó, imaginary, unreal condition in the if clause. Né? In the scatter, we will study present and past unreal conditional sentences. Então a gente vai ver o presente irreal e o passado irreal. Present unreal conditionals. Como é que a gente vai ter então esse presente irreal? Present unreal conditionals show unreal or impossible conditions. A gente vai ter então condições irreais ou impossíveis. In this kind of sentence, the result clause brings the unreal result of the condition. Nesse tipo de frase, tá? O resultado, né, a oração principal, ou também chamada de result clause, ela nos traz um resultado irreal da condição, tá? Então aqui a gente vai ter a if clause no simple past, result clause, would mais, né, base form of the verb. Então ele vai vir aqui com o would mais o infinitivo do verbo. Então a gente vai ter isso aqui, ó. If I met you, I would invite you for the presentation. Se eu encontrasse você, eu te convidaria para a apresentação. Também pode ser na negativa. Wouldn't mais a base, né, base form, o infinitivo. E aí a gente vai ter: If she were smart, she wouldn't miss that opportunity. Se ela fosse inteligente, ela não teria perdido aquela oportunidade. Também usamos com modal verbs. If they had tickets, they could sell them to us.
se eles tivessem ingressos, eles poderiam vendê-los para nós. Então vamos entender. Nós vimos o seguinte, que temos uma if clause, tá? Que é a oração com se, aqui no Simple Past, tá? E as orações principais também chamadas de result clause, tá? Elas são usadas com would ou com um modal verb que indica passado, tá? Aqui no caso é o could. Could sell them to us. An interrogative sentence is also possible. Então também é possível uma frase interrogativa. Nós temos aqui, ó, would plus base form of the verb. E a if clause é no simple past. Então a pergunta vai vir na main clause, na oração principal. Tá? Ó. Would you travel if you were sick? Você viajaria se ficasse doente? Yes, I would. No, I wouldn't. Sim, viajaria. Não, não viajaria. Attention. Simple past is used in the if clause. However, the meaning is present, not past. O que acontece aqui? Mesmo a gente utilizando simple past, tá? Na if clause, o significado é no presente, não no passado, tá? Se ela fosse, por exemplo, se ela fosse esperta, no caso ela não é esperta, então é presente, tá? Aqui, ó, were é usado, is used for, sorry people, meu Deus, desculpa gente, tá difícil. Were is used for all subjects, singular or plural forms. Então, were é usado tanto para o singular quanto para o plural. Então, a gente tinha I was, he was, she was. Aqui na if clause vai ser I were, you were, I were, he were, she were. Tá? E daí vem aquela informação da música da Beyoncé, Knows, né? Que é o If I Were a Boy, está correta. É If I Were, tá? Aqui. The order of the clauses, if clause, result clause, or result clause plus if clause, doesn't change the meaning of the sentence. Então aqui a gente vai ver o seguinte, que a ordem dessa oração, ela não vai mudar o sentido da frase. Tá? A gente vai ter o mesmo sentido sem problema algum. Tá? Tanto começando com o if clause, quanto o if clause, a if clause como segunda oração. Então aqui, ó. If I had a passport, I would travel abroad. I would travel abroad if I had a passport. Tá? Então aqui, se começou com if, a vírgula aparece no meio. Se não tem if, se não começou com if, não tem vírgula. Por quê? Porque o if ele vai servir para ligar as duas orações. Ok. To give advice, we can also use if I were she, he, you. Para dar vamos dizer assim, um conselho, né? A gente também pode usar if I were. É aquela situação do se eu fosse você, eu faria, né? Aqui, ó, if I were you, I would study art, tá? E aqui a gente tem o past and real conditionals. Temos que prestar atenção e tomar muito cuidado aqui, porque se a gente tinha aqui no present and real, a gente tinha o simple past. Agora nós vamos ter o past perfect, tá? Então aqui, o que acontece? A past and real show a past condition and a result that never happened. Então ele vai mostrar, na verdade, uma condição passada e com um resultado que nunca aconteceu, tá? Ele é totalmente
irreal. Então nós temos aqui, ó, past perfect, que é a if clause, né? Ela vai vir com past perfect. A result clause, a gente vai ter essa result clause, ela é a oração principal, tá? Então tem assim, ó, would have e o past participle, tá? Ou o modal perfect. Não vou inventar, tá? É um modal verb no perfect, tá? Botar perfect no modal verb, isso não existe, tá? Que é could have alguma coisa, might have alguma coisa, tá? Geralmente é o could e o might, tá? Então aqui a gente tem, ó, if I had finished my job, I would have left already. Quer dizer, essa situação nunca vai poder acontecer. Por quê? Porque eu ainda não terminei o meu trabalho. Então, o que a gente vai ter aqui, na verdade, é uma informação que é totalmente o contrário da realidade. Tá? Nós temos assim, if I had finished my job, né, se eu tivesse terminado o meu trabalho, I would have left already. Eu já teria saído. Tá? If you hadn't hurt your leg, se você não tivesse, aqui ó, passado, would have plus not, né? Esqueci de botar o notzinho aqui. If you hadn't hurt your leg, you would have swum in the pool. Tá bom? Então assim, ó, se eu não tivesse machucado, perdão, se você não tivesse machucado sua perna, você teria nadado na piscina. E a gente tem a interrogativa, né? An interrogative sentence is also possible. Uma frase interrogativa, né? Uma oração interrogativa também pode ser possível. Então a gente tem assim, would have, que é a gente começa com a main clause, né? A result, e a gente tem would have plus past participle, depois a if clause com past perfect. Vai ficar assim. Would you have read the book if you had borrowed it? Quer dizer, você teria lido o livro se eu tivesse te emprestado? Yes, I would have. No, I wouldn't have. Attention! Past and real conditionals are frequently used to express regret. Então, a gente tem que prestar atenção que essas orações, na verdade, elas frequentemente são usadas para indicar arrependimento, tá? Ó. If I had gone to the show, I would have met my friends. Se eu tivesse ido ao show, eu teria encontrado meus amigos. É aquilo. Se eu não fui, eu não encontrei. The order of the clauses doesn't change the meaning of the sentence. Então a gente já viu que a ordem da oração não vai mudar o significado da frase, tá? E aqui a gente não posso mostrar as respostas. Mas assim, o número 1 você vai completar a frase usando a if clause, tá? Você vai pegar esse verbo, né, que está aqui no entre parênteses e você vai ver qual o tempo verbal que nós temos aqui na main clause, na oração principal, e vão ver qual que a gente coloca aqui do lado. O 2 é a mesma coisa, tá? Vocês vão usar, aqui na verdade é só o past and real conditionals, tá? Vocês vão completar as orações também vendo os verbos que estão entre parênteses. O número 3, vocês vão ler esse pedacinho aqui da música dos Beatles, né? If I Fail. Vocês vão responder aqui, ó, se esse pedacinho é presente, passado, futuro, né? E vai transformar a frase em past and real, ok? E aqui a gente vai ver, terminando aqui, né, os modal verbs. Terminando o capítulo 23, a gente vai ver modal verbs de suggestions, né? Quando a gente for dar sugestões, quais os modal verbs que a gente vai usar.
Então a gente tem aqui, ó, could e might são usados para fazer sugestões, embora o uso do could é mais comum do que o uso do might. Tá? Então a gente usa mais o could para dar sugestões. We could go to the concert tonight. Quer dizer, uma sugestão, a gente poderia ir ao concerto hoje à noite. Né? You might work as a musician. Quer dizer, você deveria trabalhar como músico. Tá? Some expressions such as let's, why don't, why not, how about, can also be used to make suggestions. Então, para fazer sugestões, a gente também pode usar let's, why don't, why not, why, how about, por aí vai, tá? Aqui, ó, let's do a play in English. How about Hamlet? Structure, a estrutura. We could see a play. A gente tem o sujeito, we, o verbo modal could, o see, que é a base form, tá? Aqui a gente tem expression, let's go, então vai ficar assim, ó. Let's go to the theater. Why don't we buy tickets for tomorrow? Why not buy them for today? How about organizing a theater festival in the school? How about a theater festival in the school? Então aqui está separadinho, tá? Base form, complement. Aqui gerund, complement. Aqui não tem porque não precisa de complemento, ok? Attention. Let's means let us. And this expression includes who is speaking. Let's significa vamos. E é uma expressão que inclui quem está falando. Então, geralmente, quando eu faço um convite, eu uso let's. Né? Vamos sair? Let's go out. Né? Why not? É geralmente usado no inglês falado. Why not? Né? Por que não? We can also use maybe with could. Or maybe we could go to the Royal Opera House. Quer dizer, talvez a gente possa ir à casa de ópera lá, tá? E aí a gente vai fazer o 4, né, que a gente vai corrigir os erros aqui nas frases. O 5 e o 6, tá? Então eu vou deixar tudo certinho. O 7. O 7 não. Até o 6. Tá bom? Eu vou deixar tudo certinho lá no mural para vocês. Muito obrigado. Fiquem bem até a próxima aula.